Notícias que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Falamos agora do Grupo Economia e Sociedade para apresentar a mais recente tomada de posição pública. É para isso nosso convidado, Manuel Brandão Alves. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Este documento vem afirmar que há uma alternativa para a situação atual, a situação económica e social que se vive. Qual é ela, na vossa opinião? Vamos lá ver, o documento afirma muitas coisas, essas é um dos Estou pontos... a começar por esta, sim. Esse é um dos pontos que é referido. Isto é, nós fomos evoluindo desde 2008 em termos de situação económico-financeira e, sobretudo, em termos de medidas de intervenção a partir de 2011, de uma forma que tem causado enormes prejuízos em relação àquilo que entendíamos que o 25 de Abril, e daí a data em que este documento foi publicado, nos tinha trazido de bom, com vista a um ponto que é muito sublinhado neste texto, que é o de tudo fazermos para constantemente estarmos a fazermos a promoção da pessoa humana. Julgo que a grande maioria das pessoas não tem qualquer espécie de dúvida que para o conjunto das pessoas, não quer dizer que não haja alguns estratos limitados que possam ter vida melhor, mas para o conjunto das pessoas tudo piorou. A questão que se pode colocar é que, mas tudo piorou e podia ser de outra maneira? Pois aquilo que nós afirmamos aqui é que podia ser de outra maneira, deveria ser de outra maneira. Aliás, nós partimos de uma postura que é de que é salutar não começarmos por identificar os meios e depois dizer, em função disso, então posso fazer isto, aquilo e aquilo outro, mas, pelo contrário, começarmos por fixar objetivos e depois passarmos a procurar reunir as condições que são necessárias para mobilizar os meios que vão permitir satisfazer aqueles objetivos. Em causa está a capacidade ou não de afrontar interesses dos mais poderosos, como aqui é dito no documento? E é isso que não tem sido feito? Sim, mas enfim, convém identificar bastante bem o que é que, quando aqui falamos dos mais poderosos, em que é que estamos a pensar. E aquilo que o grupo... Os beneficiários do rendimento do capital, não é? Os beneficiários, se quiser, eu usaria talvez uma outra terminologia para fugirmos um pouco a uma linguagem standardizada que tem conotações que não são necessariamente aquelas que a gente lhe quer atribuir. Eu diria mais os beneficiários os beneficiários dos grandes rendimentos de natureza financeira. Nós não admitimos que possa haver rendimentos de aplicações financeiras. Agora, não pensamos é que não é legítimo destruir culturas, distribuir modos de vida apenas porque há alguém que tem poder, tem capacidade para, por via das aplicações financeiras, destruir essa sociedade que, mais ou menos, tem como objetivo atingir situações de bem-estar. É essa circunstância que tem provocado ataques ao Estado Social? Sim, sem dúvida. Não tenho qualquer espécie de dúvida sobre isso. Que o grupo também, enfim, quer contrariar, não é? Sim. O Estado Social, enfim, tem-se falado muito, do meu ponto de vista, tem-se falado muito pouco do que é importante. Tem-se falado sobretudo ao nível das aflorescências superficiais. O Estado Social foi uma coisa que apareceu no fim da Segunda Grande Guerra, porque houve gente lúcida que pensou que o funcionamento do sistema capitalista, tal como existia, e numa situação em que era necessário reconstruir a Europa, que o funcionamento do sistema não permitia
criar condições de bem-estar e de justiça e de inclusão para toda a gente. E então, se não era, e não conseguia porque gerava condições de desequilíbrio na distribuição de rendimentos muito extremadas. Então, uma maneira de dar resposta, os políticos de então, de dar resposta a essa situação foi criar instrumentos que permitissem distribuir indiretamente às pessoas que estavam nas escalas mais baixas do leque salarial, permitir-lhes poderem beneficiar de forma gratuita e universal de determinados benefícios que se consideravam que eram essenciais para se poder ter uma vida digna. E estou a falar dos benefícios da saúde, dos benefícios da segurança social, dos benefícios da justiça, da segurança, da educação. Bom, portanto, tudo isso... Atacar essa possibilidade é atacar a democracia, como aqui afirma no documento? É atacar a democracia por duas vias, digamos, uma imediata, porque vão ser criadas condições para que se gere insatisfação, e como muito bem dizia o Papa Paulo VI, no seu discurso da ONU, vão ser criadas gérmenes de violência. E, portanto, sendo gerados gérmenes de violência, a democracia dá-se mal com essas situações. E, portanto, quando estamos a atacar o Estado social ou o Estado de bem-estar das pessoas, estamos, de alguma maneira, a destruir o modo de funcionamento democrático da nossa sociedade. Isto não quer dizer que há algumas coisas, se porventura muitas coisas não tenham que ser ajustadas e não tenham que ser corrigidas, mas uma coisa é corrigir as situações ao nível do permitir ganhos de eficiência. Outra coisa é, a pretexto da falta de eficiência, querer destruir o fundamento da existência daquela situação, da saúde, da educação pública. Vejamos duas propostas que neste documento, até bastante longo, diria eu, nos 13 pontos que tem, porque de facto a situação também é complexa, mas que pode ser lido e consultado no blog do Grupo Economia e Sociedade. Duas propostas que aqui fazem, uma sobre o desenvolvimento, como encará-lo e que relevância, que prioridade deve ter o desenvolvimento, e depois a reestruturação da dívida. Vamos lá ver. Desenvolvimento, há uma razoável incompreensão fora dos meios técnicos, ou dos meios mais especializados, em fazer uma distinção entre aquilo que é o desenvolvimento e o crescimento. Muitas vezes as duas coisas são identificadas. E sendo verdade que o desenvolvimento exige que haja crescimento, isto é, exige que haja aumento da produção de bens e da produção de serviços, também é verdade que nem todo o aumento da produção de serviços e de bens pode dar origem a situações de desenvolvimento. Então, eu diria que os dois principais critérios, de uma forma breve, poderiam ser ditos como sendo, por um lado, ao nível das condições que são mobilizadas, que são reunidas para que haja a produção de bens e serviços. Isto é, as pessoas, em particular, devem ser consideradas não apenas como recursos, mas como destinatários daquilo que se está a produzir. Por outro lado, os outros recursos que não são recursos humanos, os recursos materiais, devem ser mobilizados de forma a não ser posta em causa a sustentabilidade, isto é, a reprodução a longo prazo da vivência em sociedade. Isto é,
muitas vezes, e foi por aí que começou, as questões da sustentabilidade foram focadas na questão do ambiente, mas a sustentabilidade quer dizer reprodutibilidade a longo prazo, que é válida para o ambiente, que é válida para qualquer outro recursos naturais, da floresta, da convivência dentro de uma empresa, etc, etc. Portanto, esse seria o primeiro critério. O segundo critério será o de que aquilo que se produz tem que visar ou ter como objetivo a obtenção de condições justas e inclusiva para toda a sociedade. Muito brevemente, esse aspecto da necessidade da reestruturação da dívida, porque é que é tão necessário, na sua opinião, e de acordo com este comunicado? Eu acho que convém dizer que é um ponto que, aliás, é referido, se calhar brevemente, no documento, mas julgo que convém precisar alguma coisa em torno dessa questão da reestruturação. Muito rapidamente, que o nosso tempo já não... Muito bem. Porque criou-se uma ideia que reestruturar queria dizer não pagar a dívida. Não é isso que está em causa. Nem é sinal de fraqueza. Não sei se está em causa ou não. Isto é preciso pôr o problema em cima da mesa. E, posto o problema em cima da mesa, vamos discuti-lo. E discutir o problema passa por, em primeiro lugar, determinar convenientemente quais são as condições em que os empréstimos foram contratados. Em segundo lugar, quais são os juros que têm que ser pagos e porquê é que têm que ser aqueles juros e não outros. Em terceiro lugar, quais foram as aplicações que foram feitas com os empréstimos que foram obtidos. Uma vez tudo isto em cima da mesa, vai ter que se negociar, vai ter que se discutir e depois logo se vê se vai ser necessário, porventura, em relação a determinados empréstimos ou determinados financiamentos que foram feitos de forma especulativa, de forma abusiva, que não é legítimo que devam acontecer, então pode ser mesmo necessário cortar esses financiamentos. Não tem que ser. Uma das propostas que está neste documento publicado pelo Grupo Economia e Sociedade que apresentou o Dr. Manuel Brandão Alves, que agradeço. Muito obrigado por ter estado aqui neste programa. E outras informações sobre estas tomadas de posição podem ser encontradas no blog deste Grupo Economia e Sociedade. Desejo